Olá, eu sou Raimundo Oliveira. Eu quero fazer essa demonstração aqui para você que é evangélico, você que é católico e não segue, não lê a Bíblia. O evangélico lê, mas não compreende. E muitos católicos nem sequer pegam numa Bíblia e acha que está seguindo as coisas certas, ensinado pelos outros que ensinam errado. Tá vendo esses grãos de milho? Fique comigo aí até o final que você vai se surpreender com as explicações que vai surgir sendo representado por esses milho e por uma outra coisa que eu vou acrescentar aí. Antes de acrescentar, eu vou falar por que isso aí. Isso aqui representa as nações da terra depois do dilúvio. Lá bem na frente, as nações já estavam assim novamente. Para você que lê a Bíblia, sabe muito bem que do dilúvio só passou pelo dilúvio 8 pessoas. E essas 8 pessoas viraram nações assim. Isso aqui, depois da Torre de Babel, lá na frente, aconteceu que o Eterno precisava modificar as coisas, porque eles estavam adorando de novo as imagens. E aí, abandonaram o nome do Eterno. Mas, Raimundo, quem é o Eterno? O Eterno é Iau. Ele não é uma imagem. Iau, você escreve assim, ó. Y-A-U-H. O tetragrama é dito assim, YHWH. Mas a pronúncia de YHWH, a transliteração, fica IAU. Y-A-U-H. IAU. Pronto. IAU é o Criador. E o nome dele foi negado, foi escondido. E por causa disso, as pessoas blasfemam contra o nome do Eterno. E aqui está a representação depois do dilúvio e depois da Torre de Babel. Então, o Eterno, tendo a necessidade de destruir de novo, mas ele havia prometido a Noé que não destruía mais o povo, a ponto de fazer uma aliança e disse: olha, Noé, cada vez que aparecer o arco-íris, quando se formar a chuva, aquilo vai lembrar-me do trato que eu fiz contigo, com a aliança que eu fiz contigo de não destruir mais a raça humana. Então ele não podia destruir a raça humana, ele que fez. Vendo que os pecados já incomodam ele lá, ele pegou e fez com que nascesse Abraão. Abraão nasceu escolhido para ser o primeiro escolhido por ele. No meio de todos esses aí, de um desses, vamos dizer, qualquer um desses aí, era o pai de Abraão, Tera. Nasceu de Tera, era um desses aí. Vamos dizer, qualquer um desses aí era o pai de Abraão. Mas o Eterno fez nascer deles, no meio deles, Abraão. Entenda, esse aqui nasceu de um desses. Pode ser, vamos dizer que esse aqui simboliza o pai de Abraão, Tera. Pronto, mas o Eterno não quer ele. O Eterno quer Abraão. E aí, Abraão teve Isaac. Veja o que é que vai acontecer aqui. Fique aí comigo, compartilhe esse vídeo para seus amigos, curta esse vídeo, comente sobre o vídeo, porque é importante você entender essas coisas. Então, nós temos aqui Abraão e Isaac, o filho de Abraão. Lembre-se que o Eterno Iau falou para Abraão: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí o Eterno agora tinha 2 pessoas, fora o sobrinho de Abraão, Ló, fora as filhas de Ló, e fora Sara, e os que acompanhavam Abraão. Os que acompanhavam Abraão é porque seguiam o próprio Eterno. É bom citar isso para que você depois não venha para cá com conversa mole, querendo justificar algo que você talvez nem saiba. Então o que acontece?
Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó. O Eterno agora tinha 3 no meio desses aí, ó. Só que eu quero que você compreenda uma coisa. Quando o Eterno separou Abraão, ele abandonou esses outros. Os representados pelos milho aí foram abandonados pelo Eterno. O Eterno não queria mais conversa com eles, porque se eles adoram imagem, então o Eterno não quer eles. Eles são adoradores de imagem, o Eterno não quer eles. O Eterno quer alguém que não adore imagem, que adore somente a Ele em verdade e em espírito. Pronto, Abraão era um dos que adorava o Eterno em espírito e em verdade. Porque o Eterno não é adorado nem no templo e nem no monte, mas sim em espírito e em verdade. Então aí tem Abraão, Isaac e Jacó. Agora, pela vez de Jacó, nasceu 12 filhos de Jacó. 1, 2, 3, 4, 5, com esse aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui está as 12 tribos de Israel. Agora o Eterno tinha, depois de Abraão, todos esses aí, ó, para o Eterno cuidar. E o Eterno não quer conversa com esses que são representados pelos milho. Até certo ponto, desde que você reconheça que ele é o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, e abandone os que você segue e siga ele. É só assim. Eu vou ressaltar aqui uma coisa. Lembra-se da prostituta lá de Jericó? Ela fez o quê? Ela conhecia os pagãos lá, Baal, não sei quem. Ela conhecia, ela foi criada ali dentro do cerco de Jericó, da cidade de Jericó. Mas como ela conhecia, e quando ela passou a conhecer o nome do Eterno, ela abandonou e ela foi morar onde? No acampamento de quem? Dos hebreus. E a cidade que ela morava foi o quê? Destruída. Por quê? Porque eles adoravam imagem. E o acerto do Eterno era que ele destruísse todos os moradores da região, porque adoram imagens. É difícil de entender? E por que Raabe não foi destruída? Sim, isso é para você ficar ciente. Então o que acontece? Por que também o Eterno, na hora que foi destruir Sodoma e Gomorra, mandou tirar Ló de lá? Por quê? Porque Ló nunca proclamou nome de pagão, não. Ló proclamava o nome dele, nunca negou o Iau. Ele nunca negou, e aí mandou 2 anjos ir lá dentro de Sodoma e Gomorra tirar eles. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa do pecado, e o maior de todos é a adoração de imagem, a prostituição homem com homem, que já naquele tempo existia. Você está entendendo? Isso tem que se ressaltar aqui. A prostituição de homem com homem, mulher com mulher, a adoração de imagem, que também é prostituição. Você está compreendendo? E a negação do nome, que ele disse que o meu nome é blasfemado o dia todo. Enfim, agora o Eterno tinha esses aí, ó. E todo aquele que se voltar para ele. E entenda, ele abandonou esse povo, mas se você se volta para ele, os seus pecados é descontado ali e pronto, não conta mais pecado. Você passa a conhecer ele e segui-lo. Então o que acontece? Eles multiplicaram e também começou a seguir as imagens, não os patriarcas, não os mais antigos, mas muitos deles, milhares deles, passaram a adorar imagens. Aí o Eterno pegou e fez o quê? Chegou um momento que disse, eu tenho que mandar agora nascer no meio destes um salvador para eles, para o povo dele. Ele não mandou nascer um salvador para as nações pagãs, não. Para nascer um salvador aí no meio deles, desses grãos de feijão, que está sendo representando aqui Israel. Então nasceu quem? Iauxa. Iauxa nasceu. Por que chama Iauxa? Porque no nome de Iauxa tem o nome do pai dele, Iau. Porque ele disse, e o meu nome está sobre o meu filho. Está lá, ele mandou o anjo dizer a Maria que pusesse o nome do filho dele, que Maria ia ter, de Iauxa. O nome Iau se encaixa perfeitamente no nome de Iau. O nome de Iau se encaixa perfeitamente no nome de Iauxa. E depois que ele disse a Moisés lá atrás, disse, Moisés, diga a Arão
que coloque o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoar. Daquele dia em diante passou a ter o nome do Eterno no nome dos filhos de Israel, que passou a se chamar Mateus, que é pagão, passou a se chamar Matitial, Elias, Elial, Isaías, Ixaial, e daí por diante. Você está entendendo? É só você acompanhar a história de Israel, que é o que está na Bíblia, e você vai ver lá. Está dizendo para colocar o nome dele nos filhos de Israel, para que eu possa abençoar. Foi colocado qual nome? Nos israelitas. Tem como você encaixar o nome de Deus no nome de Jesus? Não. Quando Iau mandou Moisés tirar o povo dele do Egito, disse ao que a ele? Eis que na tua frente vai o meu filho, vai um anjo, que era a nuvem, aquela nuvem, que de dia era nuvem e de noite se transformava em fogo. Ele disse, eis que à tua frente vai o meu anjo. Toma cuidado com ele, obedece tudo que ele te disser, porque ele não perdoará os teus pecados, as tuas transgressões. Observa que nele está o meu nome. Ali já era o Filho do Eterno, Iauxa, que haveria de nascer lá na frente. É só você ler a história que você vai compreender. Então, nasceu nesse meio Iauxa. Aí, ó, para salvar esse povo. Esse aqui, ó, para salvar Israel, o Salvador de Israel. Fora de Israel não existe Salvador. O Salvador nasceu aqui, ó, de um hebreu. E esses aí, ó, o Eterno não quer papo com eles, principalmente os que seguem templos, igreja, denominação, CNPJ, que vai num cartório de notas fazer um CNPJ e abrir uma porta como quem abre um comércio. Viu? Inclusive esses aqui, que milhões deles foram espalhados por toda a terra por causa da desobediência. E aí, a palavra de Iau, através do apóstolo Shaul, que é Paulo, foi estendida para os gentios. Os gentios são qualquer um desses aqui que o Eterno escolher para seguir o seu nome, para conhecer o seu nome. Se você conhecer o nome de Iau e passar a seguir o nome e fazer as coisas como é para fazer, você deixa de ser um pagão, você passa a fazer parte dos hebreus verdadeiros. Porque existem os hebreus falsos, os pagãos também, que se misturaram com os pagãos. Aí, tem uma passagem que fala o seguinte, que uma ovelha, a ovelha ele está se referindo aqui, ó, esses povos aqui, ó, os israelitas. Ele quer dizer que esse povo é uma ovelha. Se uma ovelha, estando lameada, mesmo assim ela continua sendo uma ovelha. Mas se um porco é esses que seguem Jesus, que são seguidores de imagem, Jesus, no latim, lá na língua do latim, significa Iesus. E Iesus significa isto é porco. É só você procurar no Google Tradutor. É só você chegar aí no Google Tradutor e perguntar no Google, pergunte com a sua própria voz o que significa Iesus, que você vai ver quem é Iesus. Isto é porco. Então, diz assim, que um porco dado banho, perfumado, do jeito que for, ele continua sendo um porco. E uma ovelha dessa, uma ovelha lameada, você dá um banho, ela continua sendo uma ovelha. Mesmo que ela esteja perdida aí, ó, no meio do paganismo, mas se ela se desses aqui, e também o do pagão, o gentio, se você se voltar para o Eterno, você está lavado dos seus pecados. E foi para isso que veio Paulo. Paulo veio pregar foi escolhido para pregar primeiro para os israelitas que estavam seguindo as doutrinas pagãs e continuaram. Eles não viram Paulo. Se eles não viram Iauxa, que veio e nasceu no meio deles, e ouvir Paulo, se eles não quiseram conversa com Iauxa a ponto de ter vendido Iauxa, traído Iauxa
e juntos mataram, junto com os romanos, mataram o Yahshua, o seu próprio sangue. Imagine se eles iam ouvir Paulo, que era um deles. Então o que acontece? A palavra foi dita a todos os israelitas que estavam perdidos. Eles não ouviram, e agora a ordem do Eterno era que a palavra fosse, a boa nova fosse dita para os gentios, e que os gentios ouviriam. É isso que está escrito, é só você ler. Eu não vou dizer capítulo nem versículo, porque você precisa ler uma coisa que é tão importante. A salvação é a sua salvação, não é a minha. A minha eu estou tentando achar, que eu estou seguindo o que é realmente verdadeiro, que é o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que dentro deste povo aqui nasceu um Salvador que foi morto, não foi o daqui. Porque agora eu vou encerrar o vídeo aqui, mas antes eu vou dizer o seguinte. Você acha que se Jesus fosse verdadeiro, Roma tinha matado ele e depois ficar pregando o nome do que eles mataram? Não. Se Jesus fosse romano, eles iam matar o Salvador deles? Não, eles não iam matar o Salvador deles. O Salvador deles é inventado, é o Deus Sol, é Jesus, é o porco. O que eles mataram foi o desses daqui, ó, que nasceu para salvar esse daqui, Yahshua. Foi um desses aqui que eles mataram, nascido de uma hebreia, de Miriam. Viu? Foi em nome desse daqui que Pedro e Ananias fez o coxo andar na porta do templo. Por que botava o coxo lá há 40 anos e nunca foi curado? Só foi Pedro e Ananias entrar no templo e curou, fez a cura em nome de Yahshua. E por causa disso, prenderam Pedro e Ananias, disseram para eles não ensinar naquele nome, depois soltaram. Como eles voltou para o templo de novo e começou a pregar de novo, eles voltaram, prenderam, chicotearam e disseram: nós não já advertimos a vocês que não ensine e nem faça cura nem milagre nesse nome? Foi no nome de Yahshua? Não, de Jesus? Não, foi o nome de Yahshua que eles proibiram. E quem é que podia lutar contra Roma? Mas eles lutaram, eles foram além, morreram, todos os apóstolos morreram por causa disso. Agora me diga outra coisa. Se você sair da sua igreja que segue Jesus e for para uma outra igreja, não interessa qual for a outra, eu não vou citar nomes aqui, mas se você sai de determinada religião e vai para outra religião, lá você é imergido no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ou seja, Senhor, Deus e Baal. Senhor que é Baal, Deus que é Zeus e Jesus que é o pagão, o porco. Qual é a diferença? Você segue Jesus da Igreja Católica, está lá pregado numa cruz lá. Você segue Deus que é Zeus, também está na Igreja Católica. Você segue Senhor que é Baal, que é da Igreja Católica. E agora você diz que não. Como? Você está cego que você não consegue enxergar, que você segue as imagens da Igreja Católica, meu amigo? Você precisa compreender que você segue, não interessa qual é a religião que você segue os pagãos, do mesmo jeito da Igreja Católica. Você é insatisfeito com os ensinamentos da Igreja Católica e visando lucro, você diz: não, vamos sair daqui, vamos montar nossa própria igreja, mas nós não levamos as imagens não, nós levamos o quê? O nome. O que é pior? É a imagem ou o nome? O nome. Simples assim, você adora, mesmo que você não queira acreditar no que eu estou dizendo, eu não estou aqui para fazer você acreditar, eu só estou aqui querendo lhe passar uma verdade, lhe mostrando que o Salvador nasceu aqui e morreu aqui, ele é do meio desse povo, e só há Salvador aqui, ó. Por aqui, por fora, não existe Salvador, não veio Salvador para salvar o brasileiro, para salvar o espanhol, o francês, o alemão, o inglês, não veio. Não veio nenhum Salvador para salvar esse povo. Agora, se você crê, assim como Raabe creu, como se você sair do templo assim como Paulo saiu, por que Paulo foi morto, meu amigo? Depois que ele saiu do templo, depois que ele passou a ensinar sobre Yahshua, por que ele foi odiado? Foi porque ele ensinava em nome de Jesus?
Se ele saísse do templo e ensinasse no nome de Jesus, daí o que é que tinha? Ele estava falando no mesmo nome de Jesus, que é o que vocês fazem, e a Igreja Católica não está nem aí com vocês. Vocês bradando Jesus para cima e para baixo, a Igreja Católica achando bom que vocês estão divulgando para ela o nome pagão que ela botou na boca de vocês muito antes de vocês nascerem. O pastor mais antigo que existe na face da terra já nasceu conhecendo Jesus por causa da Igreja Católica. E Paulo morreu porque ele passou a pregar o nome contrário. Ele passou a pregar o nome que não era para pregar, Yahshua. Estudem, meus amigos, a palavra do Eterno. Estude, busque a salvação, porque não existe em outro lugar a não ser no hebreu.